Como é bom ler boas histórias e como é ótimo ler ótimos quadrinhos. E esse é o caso de Quarteto Fantástico por Ryan North. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise bem completa, mas sem nenhum spoiler, dessa série extremamente aclamada nos Estados Unidos. Eu vou te contar se ela é boa mesmo, já adianto que é muito boa, mas vou te falar se ela é recomendada para você, então vou falar se ela é recomendada para iniciante. É um pouco da trama para você entender também o que acontece, de novo, sem nenhum spoiler, mas para você saber se vai ser do seu gosto ou não. Então, bora lá pro vídeo que tem muita coisa para falar desses ótimos gibis. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E galera, vou falar uma coisa para vocês: a expectativa ela pode ser muito traiçoeira às vezes, porque tem muitas coisas que a gente está esperando, filmes, séries, às vezes até na nossa outra vida pessoal, muita expectativa em cima de uma pessoa, e às vezes tem coisas boas que são abaixo das nossas expectativas. E quando você vai ler um quadrinho com muita expectativa, pode ser muito traiçoeiro, porque você pode acabar lendo um bom gibi, mas está decepcionado, porque sua expectativa era muito maior. Mas não foi o caso comigo com essas 4 edições de Quarteto Fantástico escrito por Ryan North. Eu fui ler isso com muita expectativa, porque eu via os comentários nos Estados Unidos, e o pessoal elogia bastante o Ryan North, elogia bastante essa fase do Quarteto Fantástico. Então, assim que eu pude, eu fui ler e me surpreendi bastante. Não me surpreendi, mas fiquei bastante satisfeito, então, com a minha experiência de leitura. Só para dar um pouco de contexto, essas séries aqui, esses encadernados, eles não são mensais do formato atual que a Panini está fazendo, que ela começou no final de 2025, lançando bem, como pode dizer, mensalmente mesmo. Então, lá nos Estados Unidos sai uma edição por mês, e aqui no Brasil a maioria das séries novas da Panini, que ela está fazendo com DC, com Batman, Superman, Melhores do Mundo, se eu não me engano, e na Marvel com Homem-Aranha, Homem-Aranha Peter Parker, a Miles Morales, Venom, X-Men, Wolverine, Deadpool, se eu não me engano são essas 6. Que ela vai trazendo, assim, realmente uma revista por mês. E aqui não. Aqui ela vai compilando, geralmente a cada 6 meses, e traz uma revista. Claro que tem aquele delay habitual, né? Então tem uma defasagem com a publicação dos Estados Unidos, mas está trazendo aqui uma série bem atual. E só explicar a minha experiência com esses gibis também, eu acabei demorando para comprar. Depois que eu vi como ela estava sendo aclamada, eu resolvi ir atrás das edições. Se eu não me engano, tinha acabado de lançar a quarta. Aí eu fui, aproveitei algumas promoções que estava tendo, comprei a segunda, a terceira e a quarta, porém a primeira estava esgotada. Mas eu estava numa expectativa de conseguir encontrar. A Panini também tinha anunciado que ia republicar, então eu comprei as 3 em promoção, fiquei esperando sair a primeira. A primeira saiu, esperei também um pouquinho para ser uma promoção, porque é bom a gente comprar em promoções, porque a coleção é grande, etc. Assim que saiu uma promoção com a primeira, eu comprei ela, estava aqui na minha pilha de leitura, deu ano novo, falei, quero começar o ano lendo coisa fina, coisa boa. E aí fui ler Quarteto Fantástico, do Ryan North, e foi uma ótima experiência ler esses 4 encadernados juntos. Inclusive, o 5º encadernado que continua essa série sai agora no mês que vem, em fevereiro de 26. Mas bora lá dar uma olhada nesse gibi. Vou contar um pouquinho da trama, de novo, sem dar muito spoiler, nada que atrapalhe sua experiência de leitura, mas acho que é bom você entender um pouco da história, ver a arte, para você entender se faz sentido ou não você ir atrás dessa coleção. Esse primeiro encadernado tem o nome O que Aconteceu com o Quarteto Fantástico, que é justamente o que ele vai responder nesse quadrinho. Olha só que ironia, né? Enfim, aqui ele compila as 6 primeiras edições dessa fase do Quarteto Fantástico, então aqui a gente tem um reboot da numeração, que ele realmente começa do primeiro que foi lançado em janeiro de 23, então vocês podem ver que é realmente uma fase bem atual. E é legal falar que essa fase acabou na edição 33. Então, nesse encadernado, no quarto, ele vai até o 24, no 5º encadernado, ele vai até o 28, se não me engano. Então, em breve, a Panini deve lançar o 6º encadernado, finalizando essa fase. Mas é legal falar que o roteirista continua para a fase seguinte. Então, na Fantastic Four de 2025, também continua com
o Ryan North, que é um ótimo sinal, né? Um sinal que esse roteirista é realmente muito bom. Ele tá pegando outros trabalhos lá fora. No momento ele tá numa minissérie do Hulk, que é Hulk esmaga tudo, Hulk smash everything, que seria basicamente isso. Então ele é um roteirista que está sendo muito bem visto lá nos Estados Unidos e no mundo todo, com certeza. Mas vamos falar dessa edição aqui. Então, nessa primeira história, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma história junto com o Coisa e a Alicia Masters. E a primeira coisa que eu queria falar é que a Alicia tem muito, muito destaque, basicamente em todo esse período, nos 4 encadernados, a Alicia tem bastante destaque. Óbvio, ela não tira os holofotes do Quarteto Fantástico, mas assim, a quinta integrante com certeza é ela, né? A quinta personagem mais importante, com certeza, de todos que aparecem. Basicamente, nessa história, a gente vê o Coisa e a Alicia presos num looping temporal. A gente fica muito tempo tentando entender o que está acontecendo, porque eles vão parar numa cidadezinha, as coisas parecem meio antigas, e do nada eles voltam e começam o dia todo de novo. Não é aquela típica história de looping temporal, que precisa entender o que está acontecendo de errado, o que está gerando esse looping, até que em determinado momento eles conseguem reverter a situação. E fica subentendido aqui o motivo do Quarteto Fantástico ter se separado. Né? A gente vê eles juntos, né? O Ben e a Alicia, não vemos nenhum outro integrante do quarteto, até que bem no fim da história eles mostram que tem uma chateação com o Reed. Então não tem nada explícito aqui, mas fica subentendido uma chateação com o Reed Richards. E também que o quarteto se separou. Logo depois a gente vê aqui sim uma história do Reed e da Sue Storm. Aos poucos a gente vai entendendo o motivo do quarteto ter sido separado, mas aqui a gente tem uma história independente com Destinobôs, né, robôs do Dr. Destino, vai envolver um pouco a adolescência do Dr. Destino. A gente vai conhecer uma senhora que cuidou do Victor Von Doom quando ele era jovem. Ele colocou uma série de Destinobôs para cuidar dessa senhorinha, e tem toda essa trama que se desenrola. Não quero dar muito detalhes para não atrapalhar. E, de novo, a gente vai entendendo alguns detalhes da trama principal. E aí, na sequência, a gente tem novamente uma história individual, agora do Johnny Storm. Né? Aqui a gente vê o Johnny trabalhando, então, inclusive, aqui temos o Johnny Storm de cabelo preto, o cavanhaque que acompanha o Johnny em basicamente todas as histórias, e nesse momento ele está de cabelo preto. A gente vê ele aqui numa empreitada de busca de direito para os trabalhadores. Né? Ele tem um chefe aqui que não é muito gente fina, explora bastante seus empregados, e aí nós temos uma rebelião contra o proprietário, dono, contra o chefe abusivo, podemos dizer assim. Bom, depois dessas 3 histórias, a gente vai ter finalmente o Quarteto Fantástico se reunindo, junto de novo com a Alicia Masters, e aos poucos a gente vai entendendo o que aconteceu, qual foi o motivo do Quarteto Fantástico. Né? Então, aos poucos a gente entende o que aconteceu com o Quarteto Fantástico. Eu não quero avançar muito aqui, porque acho que essa é basicamente a trama principal. Então, eu não quero dar muitos detalhes, porque se eu já entrar muito, vai, querendo ou não, atrapalhar a sua experiência de leitura, porque realmente desse mini encadernado, a coisa mais legal é entender o que aconteceu com o Quarteto Fantástico, o que aconteceu com os filhos do Quarteto Fantástico. Né? Então, aqui a gente vai passar a ver os filhos, mas no momento atual, a gente não vê os filhos do Quarteto Fantástico, e isso é um dos pontos chaves para toda essa nova fase. Né? Então, o que aconteceu com o quarteto, o que o Reed fez, que deixou o Ben e a Alicia tão chateados, mas não vou entrar nesse detalhe, vou fechar aqui. E eu vou dar uma passada aqui nos outros encadernados, só para ir mostrando também a arte e comentando aqui. E eu queria falar, logo de cara, que o principal dessa série do Quarteto Fantástico, na minha visão, é realmente uma questão episódica. Por mais que a gente tenha uma grande trama, principalmente nesse primeiro encadernado, e que vai se arrastar aqui no segundo, que envolve essa questão do desaparecimento do prédio. Aqui nesse determinado momento eles vão pro interior, vão morar na casa da tia do Ben, a tia Petúnia,
É, mas assim, o grande charme pra mim, o que eu mais gostei, é que eles têm uma pegada muito episódica. Então, basicamente, cada história aqui funciona separadamente. Então, por mais que em alguns momentos desenvolva uma trama principal que envolve uma ou duas histórias, até principalmente depois que desenrola toda essa questão do desaparecimento do Baxter, que vai mostrar muito nesse quadrinho aqui, eu não quero entrar muito no detalhe. Os demais, eles têm uma pegada muito episódica. Então, aqui tem um momento que a Sue e a Alicia estão na cidade e basicamente todo mundo começa a desaparecer, a esquecer das pessoas, e isso é resolvido propriamente nessa história. Depois, nesse próprio encadernado, a gente tem uma história de uma raça alienígena que o Quarteto Fantástico salva, e é uma história muito diferentona e bem legal também. Se a gente for pro terceiro encadernado que eu tô aqui, cara, a gente tem uma história do Quarteto Fantástico lutando contra os Vingadores, que são dinossauros. E basicamente eles trocam de lugar, porque tem um outro universo que todos são dinossauros, e tem os Vingadores Dinossauro, Quarteto Fantástico Dinossauro, o Victor Von Doom Dinossauro. Então é uma história assim, bem. Aqui, ó. Nesse quadro dá pra ver bem: Capitão América Dinossauro, Capitão Marvel Dinossauro, a Viúva Negra, Homem-Aranha. Cara, essa história aqui é muito divertida. Muito divertida mesmo. Ao mesmo tempo que o Quarteto Fantástico foi para lá, os dinossauros do Quarteto Fantástico vieram pra Terra 616. E tem uma série de histórias diferentes, assim. É, e para mim, isso é o mais legal. No quarto encadernado, que faltou o que eu mostrar, tem até uma série aqui que envolve a Caçada Sangrenta. E eu preciso ser honesto, quando eu li a Caçada Sangrenta, eu li basicamente o encadernado principal e alguns times que saíram separados, do Homem-Aranha, etc. Fui lendo e eu gostei muito pouco dessa saga, dessa mini saga, vai, do da Caçada Sangrenta. Mas, cara, aqui a história do Quarteto Fantástico na Caçada Sangrenta é bem legal. Então, até o que foi ruim, na minha visão, aqui foi salvo pelo Ryan North. E outra coisa que é bom destacar aqui é que a maioria das histórias, geralmente, eles. Algumas eles atuam como Quarteto Fantástico e muitas eles se separam. Então aqui, principalmente nesse momento, é uma história do Reed junto com a Alicia e o quarteto tá na casa de Tia Petúnia, né, para confrontar os zumbis. Tem outras que a gente vê a Sul e a Alicia juntos. Tem uma história, cara, deixa eu achar aqui, ó. Essa história aqui, para mim, é a mais legal, que é do Ben e do Johnny indo trabalhar. Porque depois de toda essa questão que envolve o desaparecimento do Quarteto Fantástico, também envolve a população basicamente detestando o Quarteto Fantástico. Então a gente, em toda essa revista, a gente basicamente não vê o Quarteto Fantástico em Nova York. Eles vão para casa de Petúnia, tem uma vida lá. Em raros momentos eles vão para Nova York. E eles estão sem dinheiro, basicamente. Basicamente o dinheiro que eles usam é o dinheiro da Alicia, porque o fundo do quarteto tá bloqueado. E nessa história aqui, o Johnny e o Ben vão trabalhar e arrumar emprego. E vocês sabem como é a relação do Johnny e do Ben. Eles se amam, mas eles sempre caem no pau, basicamente. E, cara, é fantástico. Aqui você vê o Johnny e o Ben tentando trabalhar, o Johnny com toda a marra dele, fazendo besteira no trabalho, o Ben querendo matar o Johnny por causa disso. E é fantástico, é muito, muito divertida essa história. Eu gostei demais dessas 24. Pode não ser a mais épica, pode não ser a mais memorável, mas com certeza é a mais divertida. Em determinado momento você vê os dois frenéticos tentando ser o funcionário do mês por uma competição interna, trabalhando quase 24 horas por dia porque eles queriam ser o funcionário do mês. É realmente muito legal. Então, assim, se eu pudesse falar para vocês o que eu mais gostei e por que eu gostei tanto, é realmente por essa questão episódica. Porque, como eu expliquei, por mais que haja, principalmente no começo, essa trama principal envolvendo o desaparecimento das crianças, do próprio prédio, a atitude que o Reed teve, essa trama acontece. Também tem uma trama por trás da Shield, que até o momento não foi muito resolvida, mas imagino que vai ser no futuro. Mas assim, a maioria dos quadrinhos são fechados entre eles, no máximo uma ou duas edições que se complementam, e com essas histórias bem divertidas. É algo que para mim lembra muito uma série de TV antiga, sabe?
que tem um episódio, começo, meio e fim, você se diverte, por mais que em algum momento vai ter uma coisa junta, tem uma história desenrolando, mas são a maioria episódios começo, meio e fim. Então, assim, não é uma mega história que vai revolucionar o universo Marvel, que vai ser marcante. Não é. Mas é algo muito, muito divertido. Então, assim, recomendo bastante. E se você é iniciante, eu recomendo mais ainda. Eu acho que, assim, você conheceu o Quarteto Fantástico. Por isso aqui, cara, é espetacular. Porque, mesmo você nunca tenha lido os quadrinhos da Marvel, nunca tenha lido quadrinho nenhum, eu acho que isso aqui é muito legal. Porque, assim, o mínimo de conhecimento do Quarteto Fantástico você vai ter. Você sabe que o Reed estica, que o Johnny pega fogo. Não precisa de mais aprofundamento do que isso para entender esses quadrinhos do Quarteto Fantástico. Você vai saber o que é o edifício Baxter. Então, mesmo que você não tenha uma vasta experiência do Quarteto Fantástico, o básico você naturalmente já sabe. Se você não sabe, eu já te expliquei agora o que acontece. E o restante, ele vai te contando aqui. E como é uma numeração que começou do 1, não tem nada que você precisa saber do passado. Então, isso aqui, você não precisa ter base cronológica e é muito divertido. Então, acho que para quem está começando a ler agora, ler algo que é divertido, que tem essa pegada episódica, que não falei, acho uma boa pedida. E se você já é macaco velho do mundo dos gibis, cara, eu recomendo demais que você leia isso. Eu acho que você vai gostar bastante. Ainda mais se você gostar padrão de Quarteto Fantástico, porque eles misturam bastante aqui a ficção científica com humor, histórias bem-humoradas. Eu recomendo demais, demais esses quadrinhos. E para finalizar, o último disclaimer que eu queria fazer é que nem todas essas edições estão em estoque. Infelizmente, que é um problema quase que crônico da Panini nos últimos meses. Mas não quero falar sobre isso, o vídeo não é negatividade, o vídeo é otimismo, porque esse aqui é muito bom. Como eu falei, a Panini reimprimiu esse volume 2 em julho de 25. Então, ele está disponível no estoque, está disponível na Amazon também. Inclusive, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se você quiser comprar esse quadrinho, o link está aqui embaixo. Se você quiser ler e comprar outros quadrinhos Quarteto Fantástico, outros quadrinhos Marvel, outro quadrinho DC, ou qualquer coisa que você precisar comprar na Amazon, compra aqui pelo link que está nos comentários, que você ajuda bastante o canal a continuar e a melhorar, principalmente. Né? Continuar ele vai. E melhorar também. Mas se você comprar pelos links, isso acontece mais rápido. Então, esse primeiro quadrinho está disponível na Panini e na Amazon, basicamente em todas as lojas. Esse aqui está disponível, porque ele foi lançado recentemente. O volume 2, até onde eu vi, ele só está disponível na Panini. Acho que ele não está mais disponível na Amazon. E o volume 3 e 4, na Amazon e na Panini, eles estão esgotados. Eu dei uma olhada no Mercado Livre também e eu não encontrei. Porém, em Shopees da vida, até se você procurar um pouco mais no Mercado Livre, talvez você ache. Porque são lojas que geralmente têm esses quadrinhos esgotados, só não sei o preço que você vai encontrar, mas na Shopee geralmente tem um preço justo. Eu realmente não fiz uma busca muito a funda. Porém, qual que é a minha recomendação? Eu acho que a Panini vai reimprimir. Porque assim, pensa comigo, eu sei que a Panini às vezes não tem muito sentido, mas ó, ela reimprimiu o volume 1 em julho de 25, e ela. Esse aqui não reimprimiu. Não, esse aqui eu comprei antes. Esse aqui foi publicado em abril de 24. E ela tá lançando o volume 5 em fevereiro, mês que vem. Faz sentido ela lançar reimprimir o volume 1, lançar o volume 5, ainda vai ter o volume 6, com certeza. Com 3 ou 4 anos esgotados? Acho que não. Então, como ela reimprimiu o 1, é quase certo que ela vai reimprimir esse 3 e 4. Esses volumes de capa cartão é praxe da Panini reimprimir. Porque eu acho que deve ser mais barato, né? Mais barato com capa dura, etc. As edições de bolsa DC ela tem imprimindo constantemente. Então, acho que ela vai imprimir. E a minha recomendação é: compra o primeiro. Não precisa ser que nem eu, que comprou os 4 de uma vez. Compra o primeiro, vê se você gosta, porque assim, vai seguir muito esse padrão. Então, compra o primeiro, lê. Se você gostar, aí vai em busca dos outros. E aí, espero que tenha um pouco de paciência, espera para me republicar, vai acompanhando o Shopee, grupos de venda, sebo. Sebo eu acho um pouco mais difícil de encontrar. Mas, com certeza, em breve vai estar disponíveis aí nos mercados para você comprar. E galera, sabe o que ajuda muito o canal? E é de graça? É você deixar o like e um comentário. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta fantástico. Fantástico. Só comenta isso, o pessoal que tá lendo só os comentários vai entender nada, mas você que assistiu o vídeo até aqui vai saber.
Então comenta fantástico, porque o YouTube ajuda muito os vídeos que tem comentários. E também deixa seu comentário. Você já leu essa fase do Ryan North? O que você achou? Você também recomenda? Quais você acha que são pontos positivos? Acha que tem um ponto negativo? Deixa aqui nos comentários. E claro, dá aquele like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos não é inscrito. Assim não dá, né? Mas galera, muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo. Valeu e tchau, tchau.